iniciar o painel sobre o tema Os desafios das cidades inteligentes em 2050. E para apresentar o Future Flash sobre o tema, o secretário municipal da cidade de São Paulo, formado em engenharia pela FEI, fundou a Point Energia, companhia de fornecimento de energia temporária, que liderou o mercado no Brasil e teve presença em diversos outros países da América Latina. Desde 2013, é responsável pela gestão de áreas estratégicas da Prefeitura de São Paulo. Foi responsável por presidir a SP Negócios, empresa pública voltada para a obtenção de parcerias público-privadas, concessões e atração de investimentos para a cidade, e presidiu a São Paulo Turismo S.A., e foi secretário de Turismo da cidade de São Paulo. Em 2016, assumiu o cargo de secretário municipal de Desestatização e Parcerias, passando a conduzir o maior plano municipal de desestatização da história do país. Wilson Poit. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui na FEI hoje. Queria cumprimentar o professor Fábio Prado, reitor, o professor Álvaro Prata, secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, e o padre Teodoro, presidente da mantenedora. Em nome deles, a todas as autoridades, amigos, professores e alunos presentes. Fui convidado aqui com muita honra a retornar à faculdade. Saí daqui em 1981. Morei aqui no bairro Assunção, morei aqui em Alves Dias, numa república, durante 5 anos. Fiz engenharia elétrica aqui, modalidade eletrotécnica. Na minha época, cheio de orelhões aqui na FEI, fichas telefônicas na mochila o tempo todo, né? Não tínhamos celular. E qualquer luxo da computação era HP 25, calculadora que era um luxo, ou a Texas SR50A. E nas aulas de computação aqui estudei linguagem Fortran, né? Fortran 4. Então, acho que um pouco do exercício que foi feito aqui agora de ir para frente, estou voltando aqui 36 anos, e dizer para vocês que tudo isso aqui é válido, né? E a velocidade talvez muito maior. Mas eu fui convidado aqui para contar um pouquinho da minha história, que é uma trajetória do campo para a cidade e depois para a iniciativa privada. E agora eu resolvi um pouco a reunião de condomínio como um empresário, ajudar um pouquinho no setor público, que é um convite que eu vou deixar a todos os presentes também aqui, para que a gente tenha um país muito melhor em 2050 e talvez antes disso, se Deus quiser. Então vou contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, que tem a ver um pouquinho do campo, da cidade e do que eu estou fazendo hoje. Eu sou natural do interior de São Paulo, nasci em Oswaldo Cruz, perto de Presidente Prudente. Sou filho de pais alemães e mãe da Espanha, que vieram ao Brasil tocar agricultura. Então, nasci num sítio de café e até os 11 anos de idade fui criado na roça, sem luz elétrica. Então, estamos falando de eu vou mostrar a foto da minha casa aqui, mas um tempo sem telefone, sem televisão, sem geladeira, em que se conversava muito de noite. As famílias conversavam muito, a gente sentava num terreirão de café no quintal, época de lampião, de lamparina, e muito contato entre as pessoas. Estudei numa escola rural até o 4º ano primário, em que os professores iam de jipe da cidade, até porque às vezes chovia, não conseguia chegar. Mas tudo deu errado, final dos anos 60, eu nasci em 58, eu tenho 58 anos agora, vou fazer 59. E meu pai precisou vender esse sítio e nós mudamos para a cidade de Rinópolis, uma pequena cidade perto de Tupã, onde eu fui criado a minha adolescência e peguei gosto pelo empreendedorismo, pela vontade de fazer coisas e ganhar dinheiro por conta própria, que foi algo que marcou toda a minha trajetória. Com 17 anos eu vim morar aqui em Santo André, no bairro de Capoava, na casa da minha avó. Fiz cursinho, entrei na FEI no meio do ano de 76, e aqui eu fiz engenharia elétrica, modalidade eletrotécnica. Mudei para cá no
já no primeiro semestre, morei com outros 5 amigos do interior de São Paulo. Me formei aqui em 81, em meados de 81. Só para ficar de notícia para todo mundo, também estávamos numa crise violenta. Aliás, quando eu entrei na escola tinha crise, quando eu saí tinha crise. Foi um assunto constante aí na minha vida. Alguns amigos até derivaram para outras prioridades. Trabalhei 2 anos numa multinacional como trainee, mas em seguida pedi demissão e desde os 26 anos eu trabalho por conta própria. Tive várias empresas, até ter a Poit Energia, que já estive aqui também falando um pouco sobre ela, que se tornou líder de mercado na América Latina em aluguel de geradores, de usinas termoelétricas, e eu vendi 5 anos atrás para o líder mundial, a Greco, que é uma empresa de Londres. Quando o Brasil foi nominado para a Olimpíada e para a Copa do Mundo, eu passei a receber vários assédios. Já tinha vendido 35% para o GP e vendi tudo em 2012. Dia 16 de abril de 2012 foi o closing. Disse para minha família e para minha mulher que ia ser uma época muito tranquila. Virei conselheiro e palestrante de várias empresas, mas não parei, né? Logo depois disso, o Beto Sicupira, que é o fundador da Endeavor no Brasil, que hoje eu tenho orgulho de ser conselheiro e ser um case de uma ONG que apoia histórias de empreendedores, me convidou a ajudar o prefeito Fernando Haddad. Ele queria um secretário que nunca tivesse sido político, e eu achei muita covardia minha não ajudar na reunião de condomínio naquele momento. Fiquei 2 anos no governo tentando fazer parceria público-privada, lançamos a PPP da iluminação pública, também a do IMB, que não deram certo, porque era um momento... Fiquei muito amigo do prefeito, mas foi um momento especial da política brasileira, em que tudo começou a desandar e parceria público-privada não era uma coisa muito boa naquele momento. Eu saí, voltei a investir no Family Office, e agora, no final do ano passado, o prefeito João Dória me convidou para uma secretaria nova que se chama Desestatização e Parcerias, cujo maior foco é reduzir o tamanho ao máximo do governo e do Estado, deixando a prefeitura focada apenas em educação, saúde, habitação, segurança, deixando de ser um Estado empresário e com tantos bens que dão prejuízo e que não é a essência do serviço público. Eu tenho aqui alguns slides que resumem um pouco do que eu falei para vocês. Aqui uma foto da casa de Tábua, onde eu nasci, lá em Rinópolis, em Oswaldo Cruz, e depois morei em Rinópolis, para mostrar um pouco do campo como era 58 anos atrás. Essa casa está de pé lá ainda, e há pouco tempo eu estive lá, acabei não comprando esse sítio. Eu já tenho sítio lá, e o sítio normalmente é uma alegria quando a gente compra, e 2 quando a gente vende. Já tenho uma propriedade lá, mas essa casa onde eu morei até os 11 anos de idade, sem nenhuma tecnologia, tinha um rádio que o meu pai ligava às 8 horas da noite, desligava às 8h30, só pegava a Rádio Nacional de São Paulo, e esse era o contato que a gente tinha. Ficava no sítio, só ia na cidade a cada 15 dias. Depois que mudei para Rinópolis, meu pai ensinou um pouco do gostinho de ganhar dinheiro por conta própria. Quando eu dizia que queria uma bicicleta, alguma coisa, ele não falava que era impossível. Ele via como aí desenvolveu o gostinho de ser empreendedor. Ele falava, vamos ver como é que você consegue ganhar esse dinheiro. Eu acho bastante importante isso. Então, fui sorveteiro, aí uma foto dos meus tempos de vender sorvete para comprar uma bicicleta, de andar pela cidade. E digo que mesmo nos meus tempos de FEI aqui, eu trabalhei no Ângulo Latino, lá na Tamandaré, 3 anos, corrigindo prova. Era o começo do vestibular escrito, final da década de 70. A gente passava sábado e domingo lá por um lanche, uma grana, me especializava numa questão e passava o final de semana inteiro corrigindo 2, 3 mil provas. A Poit Energia surgiu aqui em São Bernardo. A matriz da Poit sempre foi aqui, que virou depois líder de mercado na América Latina. Mas eu era engenheiro eletricista e fazia obras. Tentei vários negócios. Eu tive um sítio lá no interior de produzir manga, eu tive uma loja de material elétrico e hidráulico, eu tive uma transportadora. Eu era um empreendedor sempre tentando coisas novas, que os amigos diziam que era loucura e que nunca ia dar certo. Eu aprendi na Endeavor uma frase muito boa que fala que a diferença entre um empreendedor e um louco é que o empreendedor convence os outros da sua loucura. E às vezes passa muito perto para o cara passar de um
um doidão, um cara que está sempre inventando uma coisa. Às vezes faltou um pouquinho mais de convencimento. E, em 1998, eu fiz um show aqui no Ilha de Capri, aqui no quilômetro 28 da Anchieta. Era uma danceteria forte aqui em São Bernardo. E eu fui convidado a alugar um gerador para ficar atrás do palco. Fui muito mal atendido por uma empresa de locação, e aí nasceu o meu negócio. Quantos de vocês, às vezes, não são mal atendidos e falam, eu vou fazer isso de uma maneira melhor? E eu passei aí, comprei um caminhão e um gerador, o número 1, que está comigo até hoje, vendi a empresa, mas fiquei com ele, é esse caminhão aí, e passei a alugar para shows e eventos. No ano seguinte, para a Rede Globo, fazer Fórmula 1, Big Brother, novelas, filmes, e dei muita sorte, mas dizem que sorte é o encontro da vontade com a oportunidade, porque eu mirava no mercado de eventos, mas veio privatização de telecom, e eu vendi aquele sítio grande que eu tinha no interior, de Mangas, que não dava nada, e investi tudo que eu tinha em geradores e alugava para as empresas de telecom em torre de celular. Telecom começava a banda B com a BCP em São Paulo, a TL no Rio, a Mericel em Brasília, depois isso se consolidou tudo. Também passei pelo bug do milênio. Quem é aqui da minha idade lembra que na virada para o ano 2000 o mundo ia acabar, né? E um dos motivos é que ia acabar a luz, porque os computadores não iam zerar. E aí eu aluguei todos os geradores que eu tinha para a Bolsa de Valores, para os bancos, para o Serasa. Aluguei por 3 meses no Ano Novo, recebi adiantado. Como todo mundo sabe, o mundo não acabou, a luz também não acabou. Foi um momento de grande presença na mídia. E no ano de 2001, o apagão do Fernando Henrique me projetou no programa Pequenas Empresas, no Jornal da Globo, numa série de eventos em que eu ganhei a mídia e fui escolhido pela Endeavor como a história de um caipira, de um feiano, que estava fazendo negócios e que poderia ficar muito grande. A Endeavor é uma ONG criada pelo pessoal do Sonho Grande aí, que procura histórias de empreendedores que sejam exemplares para outras pessoas criarem empregos e não só procurarem empregos. Aí algumas fotos da Poit crescendo, fazendo grandes eventos aí em Copacabana, filiais no Brasil todo. Depois eu fui atrás de telecom para Ericsson e para Siemens, fui para o Chile, fui para a Argentina, para o Peru, aí grandes eventos, paradas de indústria que sempre precisam de energia alternativa, navios que precisam também de aluguel de energia elétrica. E aí, gente, depois de muitos namoros, aquela empresa que começou em 98, em 2011 estava madura. Eu já havia vendido em 2008 para um fundo de investimento, em 2009 eu estava capitalizado, comprei diversos concorrentes, e aquele sonho que começou com um caminhão aqui na danceteria em São Bernardo do Campo, virou um grande negócio, um negócio espetacular que eu fiz em março de 2012, concretizado em abril, e foi a maior transação naquele ano de uma empresa brasileira de energia. Levantei 4 horas da manhã, no dia 26 de março, quando a Bolsa de Londres ia publicar o meu negócio, e salvei aqui várias telas, que tenho aqui algumas delas para vocês, da imprensa. Ali era o primeiro-ministro na Inglaterra anunciando o meu negócio, mas aqui são grandes sites que eu jamais tinha imaginado ver o nome da Poit, anunciando a transação, nomes de grandes veículos econômicos do mundo todo, anunciando que o líder aqui na América Latina havia sido vendido para a Poit. Eu vendi isso com absoluta certeza que era um momento bom, um momento certo, e pensei que tocar uma vida mais tranquila, como conselheiro da Endeavor, e fazendo isso que estou fazendo aqui hoje. Algumas coisas que deram muito certo na história da Poit em relação aos concorrentes. Vou passar rapidamente, mas eu acho que o dia que eu aprendi a diferença de gestão com propriedade, uma grande diferença entre o empreendedor brasileiro. Normalmente ele acha que porque ele é o dono, ele é o melhor gestor. E a partir de um momento em que eu perdi os ciúmes de delegar e encontrar melhores gestores que eu, sem deixar de ser o controlador do negócio, a empresa cresceu demais, porque eu tinha filial em todo o Brasil, em vários países. Então, esse organograma de cima, que não é tão comum a gente enxergar, às vezes, na academia, um organograma principal, do acordo de acionistas, de se preparar para receber investidores, realmente entender que a diferença entre o gestor e o dono
ela existe. Não é só o dono. No interior, a gente gosta de falar que é o olho do dono que engorda o boi. Até um certo tamanho da boiada. A partir de um certo tamanho, você precisa delegar, precisa ter painel de controle e aprender a perder os ciúmes. Aprender a tirar a barriga do balcão para pensar só nesses 4 assuntos, que acho que foi um momento importante da Endeavor, a pensar em estratégia, em gente, em estrutura de capital e em risco. Porque se eu ficasse nos galpões da Poit, eu tinha muitos caminhões, todo dia tinha problema, todo dia tinha um funcionário, tinha uma trombada de um caminhão, tinha um cliente reclamando, eu perdia muito tempo com isso. Então, eu passei a cuidar desses 4 assuntos e constituir um conselho de administração. Outra coisa importante na Poit, por ser até uma empresa de emergência e que vai valer muito daqui para frente. Todos vocês conhecem na sua família, na empresa, aqui na escola, gente que só gosta de problema, de doença e de falar de crise. E tem gente que olha para frente. E na Poit a gente tinha uma frase treinada para os vendedores: eu estou aqui para fazer parte da solução e não do problema. Levantar a cabeça, porque senão o concorrente passa. Então, tudo aquilo que vocês bolarem daqui para frente, para essa estratégia que vocês estão imaginando o mundo e que alguém dizer que vocês são loucos, ou que não vai dar certo, ou que nós estamos numa crise, procurem focar na solução. Vale para o relacionamento pessoal, vale para tudo. Foco na solução e não foco no problema. Algumas coisas da cartilha da Endeavor, muito rápido, mas vou me ater principalmente ao bom humor e otimismo. Não conheço, como diz o Jorge Paulo, nenhum líder forte que seja mal encarado, carrancudo. Normalmente o cara é bem-humorado. E o professor Falcone tem uma definição de líder que eu gosto muito. Líder é um cara que está na parte ali de fazer direito e sem atalhos. O Brasil está vendo o que é fazer com atalhos, o que acontece. Então, o líder tem muitas definições, mas o líder é o cara que bate metas e entrega resultado. Em equipe, não quer fazer tudo sozinho. Fazendo direito e sem atalhos. E 4, formando sempre um sucessor, preparando sempre alguém para o lugar dele. Queria passar aqui rapidamente. Viajei muito, então gastar a sola do sapato, como foi dito aqui em cima, não só para o futuro, mas para outros países, a roda já foi inventada. Esse é o livro que eu estou terminando. Ali é uma foto do meu tempo de primário lá no sítio, e eu estou escrevendo um livro aí, o nome provisório é esse, mas se vocês não lembrarem muito da minha palestra, para o que vocês vão bolar daqui para frente para o mundo, é que o não está garantido. A minha vida passou a andar para frente, e o dia que eu perdi um pouco mais a vergonha de tentar as coisas. E digo, quando eu vim aqui para a FEI, falava tudo errado, vim da roça, tinha um certo problema no estágio, e mesmo, mas depois de formado, sabe aquele cara famoso que você vê no aeroporto, presidente de uma empresa que você quer abordar e às vezes só tem vergonha de pôr as suas ideias? A minha vida andou para frente como eu passei a entender que o não já estava garantido. Quando você fala, bom, se o não já está garantido, eu vou lá e vou falar com ele, vou fazer a minha proposta, vou colocar a minha ideia nova. Quando vocês vão no shopping aí ver um cara muito feio, com uma mulher muito bonita, ele sabe que o não está garantido. Ele já testou essa frase. Depois de vender a empresa, aqui para terminar, eu um dia assisti uma palestra na Fiesp que tinha essa frase, que o preço que nós vamos pagar, e estamos pagando, e eu me coloco na lista dos culpados. A minha geração é muito culpada pelo que está acontecendo no Brasil hoje. Eu saí daqui doido para ganhar dinheiro, fazer negócios, avançar no mundo, ter filiais para todo lugar, e de alguma maneira eu consegui. Mas o preço que nós todos pagamos, já pagamos, e vamos pagar se não nos interessarmos um pouquinho pela política. Essa frase tem uns não sei quantos mil anos aí. Nós vamos ser governados pelos que se interessam, e que normalmente são os que estão aí, metade preso, metade correndo da polícia, e poucos novos. E aí, quando eu fui convidado pelo pessoal lá da Endeavor a ajudar o Haddad e agora ajudar o João Dória, eu pensei muito nisso, me senti covarde em não colocar a minha experiência, meus 35 anos como engenheiro, como empresário, em vir um pouco para a reunião de condomínio. Porque é mais ou menos como o prédio da gente. A gente reclama de tudo, mas ninguém quer ir nem na reunião, não quer participar de nada. E aí eu resolvi
dedicar um tempo da minha vida para isso. Foi duro para convencer em casa, mas eu digo que hoje eu estou bastante animado, bastante motivado, e depois, no comecinho do ano passado, eu resolvi, inclusive, me filiar a um partido político. Me filiei ao Partido Novo, que tem exatamente a bandeira do que o João Dória me convidou para fazer, que acredita no Estado enxuto, no Estado necessário, dedicado, e não no Estado grande com o povo pobre. Precisamos de um povo grande com um Estado enxuto, com um Estado dedicado ao necessário. Essa é a bandeira que eu defendo hoje. Eu estou fazendo, isso aqui é um jornal da semana passada, eu estou cuidando da Secretaria de Desestatização e Parcerias, que é justamente uma secretaria hoje exemplar para mais de 100 cidades no Brasil, estão criando secretarias iguais. E os meus principais projetos hoje na Prefeitura de São Paulo são esses. Eu tenho 55 projetos de desestatização, mas eu tenho algumas privatizações, acho que alguns aqui estão acompanhando minha luta, 21 audiências públicas esse ano na Câmara Municipal, Tribunal de Contas, muita paciência, um aprendizado enorme. Vamos privatizar o Anhembi, já foi aprovado em primeira votação, vamos para a segunda. Vamos privatizar Interlagos e um conjunto de imóveis, mais de 1.000 imóveis que a cidade de São Paulo tem abandonados pela cidade. É uma vergonha uma cidade não ter creche, não ter educação e não ter saúde, e cuidar de autódromo, cuidar de estádio, cuidar de cemitérios, cuidar de serviço funerário. Acho que a minha ideia para o futuro que eu vou deixar aqui é de um Estado enxuto e menor. Concessão, aprovamos um grande pacote, aprovamos 4 leis já na Câmara, para a concessão dos parques municipais e do estádio do Pacaembu, de 22 cemitérios públicos, de um serviço funerário corrupto e monopolista, maior monopólio de serviço funerário do Brasil, que não precisava ser dessa maneira. O bilhete único de transporte, que pode virar um cartão de crédito, está deixando dinheiro em cima da mesa. 27 terminais de ônibus, que podem se tornar shopping centers, faculdades, já estão no mercado, todos com muito interessados. Mercados municipais e 2 PPPs, além daquela da iluminação pública que eu lancei 3 anos atrás. Para o futuro, eu perguntei para o secretário Annemberg, da Inovação e Tecnologia, e para o Aveleda do Transporte. Eu gostaria de deixar aqui o que a gente já fala na Prefeitura de São Paulo hoje, o que a gente pensa, né? Então, não posso deixar de falar em governos muito magros e focados no essencial, em carros elétricos e compartilhados muito antes de 2050, em cidades com centralidades econômicas regionais e deslocamentos extremamente curtos para as pessoas. Acho que isso já tudo começa a acontecer, e eu pude ver aqui nas apresentações da manhã e agora há pouco alguns indicadores. E diria para vocês que a gente já pensa nisso em São Paulo hoje, porque não tem condição de continuar do jeito que está. Eu, quando fiz 18 anos, o maior sonho, estava aqui na feira, ganhar um carro, era comprar um carro. Trabalhei muito para isso, meu pai me ajudou, meu primeiro Fusca, que eu estacionava aqui no estacionamento da faculdade, um Fusca 69, branco, que eu tive em 79, 80, já para fazer o estágio em São Paulo. Mas o sonho de todo moleque era ter um carro, e não é mais o sonho hoje dos meus filhos, é compartilhar, é andar com aplicativos. O mundo está mudando totalmente nesse sentido. Em São Paulo, hoje, a gente já fala em lixeiras inteligentes, já fala em sistemas integrados de todas as informações, e acreditamos que a PPP da iluminação pública vai trazer uma avenida de telegestão, que vai trafegar com todos os dados, com todas as câmeras, e que nós vamos poder olhar todo o futuro. Eu agradeço muito e fico no painel aqui para as próximas perguntas. Agradeço a FEI, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Muito obrigado. E para fazer a moderação deste painel, é com imensa honra que convidamos o jornalista, mestre em Sociologia e apresentador do programa Painel da Globo News e do Jornal da Globo, William Vac. Lembramos a todos que as perguntas serão feitas pelo aplicativo do Facebook. Eu não estou acostumado a dar bom dia às pessoas, por motivos óbvios, e não estou acostumado a vê-las, muito menos tenho a oportunidade de interagir com um público como esse, que é um público sofisticado, bem informado. E eu vou dizer uma coisa que o público, principalmente o pessoal mais novo, não vai gostar de ouvir: vocês são elite.
em todos os sentidos da palavra. Qualquer definição que a gente busque para um dicionário do que é elite, vocês fazem parte dela, principalmente da elite pensante. E essa é a principal questão que a gente tem que abordar. Mas eu não vou ficar falando muito tempo, eu vou falar algumas coisas que eu me senti muito provocado, não só pelo que o Wilson acabou de dizer a vocês, mas pelo sketch que eu assisti com atenção inicialmente. Mas antes disso, eu gostaria de convidar aqui a ocupar os lugares no palco os participantes do debate. Pedia, por favor, ao Wilson Brício, que subisse aqui e fizesse companhia a nós, escolhesse a cadeira que você quiser. Wilson, por favor, vamos saudá-lo. O Eduardo Navarro de Carvalho, por favor, também vem aqui junto a nós. Por favor, o Thomas Assunção. O Wilson já está conosco, está faltando aqui para compor a mesa o Álvaro Tobes Prata. A ideia aqui, eu fico satisfeito também, Álvaro, por favor. Bom dia. Obrigado. Eu fico satisfeito que isso aqui não é um debate entre candidatos. Vocês têm coragem de assistir um debate entre candidatos em qualquer estação de televisão brasileira? Pela cara de vocês, primeiro, vocês já nem vai... Eu estou falando principalmente do pessoal mais novo, os que estão sem gravata, que nem eu. Provavelmente vocês nem mais veem televisão. Se assistem é no celular, já é pelas redes sociais. Televisão a cabo, vocês nem ouviram falar do que se trata. O debate de candidatos é um debate feito para proteger o político de vocês, dos eleitores. Não tem coisa pior do que um debate entre candidatos. Eu fico satisfeito que este não é um debate entre candidatos, portanto, ele não tem regras. Eu tenho a sensação, ouvindo particularmente o Wilson, mas antes que eu ouvi do professor Gustavo e do outro professor de vocês, que a população brasileira inteira adotou com enorme paixão aquela frase famosa, o professor Machado de Economia aqui da FAP vai me dizer, do John Maynard Keynes, quando disseram para ele, a longo prazo, ele disse, on the long run, we are all dead. Ou seja, me parece que a população brasileira, quando a gente fala de inovação e de geração de conhecimento, abraçou com enorme entusiasmo a ideia, para que essa porra, se eu vou estar morto no longo prazo? Se em 2050, eu não consigo ter ideia do que é esse horizonte de 2050. O horizonte é de curtíssimo prazo. E aí é que eu me ligo na questão que me parece essencial. Evidentemente, eu não consigo pular a minha biografia. Eu sou um profissional de comunicação voltado para a política. Eu vivo política, eu tomo café da manhã, almoço e janto política. É disto que eu vivo. E, fora apresentar um telejornal, eu vivo de fazer análise de risco política. Evidentemente, a ênfase que eu coloco na minha percepção da realidade é sempre na esfera política, que me parece a essencial. Quando eu digo esfera política, isto é importante, eu não estou me referindo à politicagem, não estou me referindo à política partidária, eleitoral, aquela política de P minúsculo que, como o Wilson definiu, hoje se caracteriza praticamente em dois partidos, um dos que já foram presos e os outros que serão, talvez, presos. A pauta da política no Brasil hoje é a pauta... Não, isso é sério e é ruim para nós, porque a pauta da política no Brasil hoje é basicamente a pauta da polícia. E eu queria chamar a atenção para vocês, elites pensantes, numa extraordinária encruzilhada criada por nós mesmos e na qual nos encontramos hoje, neste momento, com enorme impacto para o tema central deste seminário, que é geração de conhecimento, inovação e busca de saídas. Vejam, quando vocês pensam em política hoje, batem palma para alguém que xinga os políticos. Foi o que eu acabei de fazer. Xingar político imediatamente hoje faz as pessoas baterem palma. Vocês estão batendo palma para coisa errada, na minha opinião, pelo seguinte, pensem por que chegamos onde chegamos rapidamente. Porque a Lava Jato, que está na cabeça de todos vocês, quando vocês batem palma, imagina vocês aclamariam aqui o Moro e os procuradores, bateriam imensas palmas e xingariam alguns ministros do Supremo, que vocês acham que são os filhos da puta, que põem os caras que eles prenderam na rua,
E vocês chegaram a isso pela Lava Jato, não simplesmente porque são estudantes de direito, coisa que vocês não são, mas porque vocês fazem parte de uma onda de indignação popular extraordinária chamada Lava Jato. A Lava Jato não é simplesmente uma operação policial ou uma operação de expurgo, de lavagem. Veja como esse nome fala para a gente. Vamos lavar essa sujeira toda que está aí e o país ficará melhor. A Lava Jato é a manifestação política de indignação. E por mais que a gente aplauda o que procuradores, delegados e juízes de primeira instância fizeram, nós entramos na seguinte encruzilhada. Nós temos um desprezo pela política e pelos políticos e pela atividade política, e é dela que a gente depende se a gente cumprir a lei e quiser encontrar as soluções que a sociedade precisa. Então, quando vocês pensam no tema central deste encontro aqui, que é a busca de soluções, o que é o horizonte de 2050, quais são as decisões necessárias em termos de geração de conhecimento para que a gente chegue lá, vocês estão pensando em política. Justamente aquilo que vocês batem palma quando alguém xinga. Vocês dependem, nós aqui, não existe uma trincheira entre este lado e este, nós todos fazemos parte da elite pensante que tem horror da política, que é justamente dela que a gente depende se quiser encontrar qualquer tipo de solução. A pergunta, então, é a seguinte: do ponto de vista político, onde é que a nossa sociedade se encontra hoje? Na busca dessas soluções que vocês, e aí vai uma cotovelada em todos vocês com gosto, isso eu adoro fazer também. Primeiro, jogar as regras fora. Segundo, provocar o público um pouco. Vocês todos estudam algo que eu nunca estudei. Eu não tenho a menor formação em ciências exatas. A minha biografia vem de ciências humanas, vem de ciência política, sociologia e comunicações. Esta é a minha biografia. Eu fico sempre fascinado como economistas e engenheiros, ou gente que vem do mundo racional, da ciência exata, acha que os fatos se impõem. Acha que as soluções aparecem. Aquilo que vocês consideram um fato racional, nada tem a ver com política. Política é a percepção que as pessoas têm da realidade. É como que as pessoas enxergam o mundo. É a partir daí que elas tomam as decisões. Então, se vocês colocam na cabeça de vocês essa pergunta central daqui, que é excepcionalmente bem formulada, quais são as estratégias? O que nós estamos fazendo em termos de inovação e favorecimento da geração de conhecimento e da aquisição de conteúdos tecnológicos? Na verdade, vocês estão se perguntando, esta sociedade brasileira pensa o mundo à sua volta nesses termos? Porque o nosso debate político, já que vocês estavam brincando, né? O Gustavo não está aqui, o Gustavo está aqui na frente, cadê ele? Já vejo, ele foi tomar um café, volta. Quando vocês falam em viagem do tempo, o debate político nosso é de 1950, não é nem de 2017. E essa é a questão essencial para que vocês não caiam na armadilha, e com isso eu encerro a minha provocação. Vocês não caiam na armadilha do fetichismo tecnológico. O que eu chamo de fetichismo tecnológico? É que a aquisição de modernos conteúdos e equipamentos tecnológicos, por si, transforma uma sociedade e faz com que as pessoas adquiram o que vocês possam considerar as ideias e as posturas e, portanto, a mentalidade correta. Nada está mais longe disso no mundo de vocês do que o da revolução da informação. Mundo globalizado é uma bobagem, isso já foi na época do Império Romano, no Império Britânico, no Império Persa, chinês, o império que vocês quiserem. O mundo novo nosso é o mundo da revolução da informação. É a possibilidade que qualquer sujeito com uma coisinha dessas fale com qualquer outra pessoa em qualquer parte do mundo, praticamente sem interferência, a custo zero. Isto é a revolução da informação. Vocês acham que isso tornou o mundo um mundo melhor? Ninguém disse sim.
Vocês acabaram de descer do fetichismo tecnológico. Não é a simples existência do que é considerado moderno, adequado, que aumenta a produtividade, que faz com que as pessoas adotem as ideias necessárias. Para terminar, vocês viveram outra coisa inédita do ponto de vista histórico. A minha geração dos cabelos brancos aqui, como vários deles aqui, nenhum de nós passou por uma situação como a que o nosso país passou nos últimos anos. Números, nós perdemos 10% da nossa geração de riquezas em 2 anos. Nenhum país que não esteve em guerra sofreu algo remotamente semelhante ao que o Brasil sofreu. Remotamente semelhante. Nós somos capazes de dar um tiro no pé monstruoso. E vocês acham que um desastre dessa magnitude foi provocado como? Foi provocado pela adesão a más ideias. Então, quando a gente pensa em transformação, quando a gente pensa nas questões centrais formuladas num evento como esse, nós estamos pensando em que ideias a gente tem na cabeça. Que ideias esta sociedade, nós, elites pensantes, sobretudo vocês, que 2050 para vocês ainda está no horizonte, para a minha geração não está mais. Que ideias vocês têm na cabeça, como elites pensantes? Que ideias vocês estão dispostos a levar adiante para uma sociedade que vocês entendem como desigual, injusta, pobre, miserável e burra? Este é um dos problemas centrais para nós aqui hoje. É ao mesmo tempo o horizonte de 2050, mas é fundamentalmente a ideia central. Qual é o conteúdo que a gente leva como elite pensante para uma sociedade que está dando demonstrações seguidas de perder oportunidades históricas? Vamos então ao debate. Eu queria, em primeiro lugar, considerar uma questão que está evidentemente clara, um pouco mais, digamos, mais ao gosto de vocês, que são os desafios tecnológicos que a gente vai ter pela frente. Quando a gente pensa nessa passagem de campo para a cidade, e a gente pensa, evidentemente, na organização do nosso espaço. Eu vou começar perguntando ao Wilson. Quais são os desafios? Você consegue pôr isso em poucas frases, Wilson? Temos quantos Wilsons aqui? Temos 2. Eu vou começar pelo Brício. Que essa hora quem olha para o apresentador... Não, bom, primeiro, boa tarde a todos. Eu só peço que as respostas sejam mais ou menos curtas, Wilson, que a gente tem até, olha, eu estou controlando aqui pelo... Temos 38 minutos. Temos meia hora, é. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Bom, sobre desenvolvimento tecnológico, eu acho que nós temos, as tecnologias estão se desenvolvendo rapidamente. Eu acho que talvez tenhamos que... Tem 2 áreas de preocupação, que são a questão de tratamento de dados, o Big Data, né, a quantidade de dados que vai ser gerada é muito grande. A questão de sensoriamento, sensores mais economicamente viáveis, isso é uma coisa que está se desenvolvendo rápido, a gente não vê muita diferença, ou muita necessidade ali, mas onde nós podemos ter complicação é na parte de segurança de dados, né? Como que eu vou garantir que esses dados não vão ser, uma rede não vai ser hackeada, os dados não vão ser trocados, como é que esses dados podem ser tornados seguros, como que eles vão ser tratados, principalmente nessa parte de inteligência artificial, porque ali você vai montar algoritmos que vão te ajudar a tomar decisões e você começa a perder o senso, né, do que está certo. O algoritmo, por si, vai ser uma caixinha ali que você vai colocar dados, ele vai te dar um resultado, e você, como ser humano, começa a perder a sensibilidade das coisas. É a mesma coisa que um computador que você coloca hoje, faz uma operação de seno, cosseno e tudo, quando você olha o número na calculadora, muita gente hoje já não tem mais a sensibilidade se aquele número pode estar certo ou pode estar errado. Eu acho que esse é o risco que a gente pode ter também. São essas 2 áreas. Desafio e risco, você colocou praticamente na mesma frase. Você ia falar alguma coisa sobre isso? Você levantou o microfone? Não, tá bom. É isso, Álvaro? Esse é o grande desafio? Os americanos e os europeus, por exemplo, já estão movendo contra o monopólio em Big Data. Eu não posso deixar de iniciar também agradecendo a oportunidade de vir
aqui mais uma vez, e estou muito tocado e sensibilizado com tudo que ouvi, muito impactado, e os grandes e os bons eventos se prestam, sobretudo, a isso, né? Quero saudar o nosso querido reitor, Fábio Prado, quero agradecer essa oportunidade que me é dada e lamentar por duas coisas. Lamentar pela gente ouvir tanta coisa estimulante, inclusive a provocação inicial do nosso moderador, William Vac, e nos é pedido para falar de outra coisa, voltar a ser específico e voltar a tratar de uma questão talvez um pouco mais simplificada no contexto do que nós ouvimos aqui, nessa belíssima história de vida aí do Wilson Poit e tantas outras provocações. Mas eu sou bom aluno, sou aplicado e vou responder ao que me foi pedido. O grande desafio das nossas cidades, das cidades inteligentes, é tornar elas mais humanas. Nós não podemos esquecer que as cidades, elas possuem uma única centralidade, que são as pessoas. A cidade é um lugar onde as pessoas gostam de habitar. Nós sempre vamos, de uma maneira geral, preferir a cidade, ainda que gostemos do campo, e eu me incluo entre aqueles que gostam do campo. Por isso é que o campo precisa se aproximar da cidade, mais do que a cidade precisa se aproximar do campo. A questão tecnológica que foi dita aí, ela nos ajudará nisso, porque pensando na cidade e com essas poucas premissas, que é a prioridade das pessoas, que as pessoas são cidadãos, não são consumidores, grande parte do que ocorre na cidade enxerga as pessoas como consumidores, né? Nós somos pessoas, né? E gostamos de morar na cidade porque fazemos opção pela habitação, pelo conforto, a saúde é mais favorecida quando a gente está na cidade, a educação, cultura, trabalho, oportunidades, lazer, convívio. E as necessidades da cidade, elas podem se combinar com isso. A cidade tem demandas que se tornam grandes desafios, elas se deformam por causa disso, mencionando algumas delas, mobilidade, que é uma das grandes dificuldades da nossa cidade, a questão de abastecimento, a questão dos resíduos, da segurança. Eu concordo com muito da reflexão inicial do William Vac, mas não concordo com tudo. E talvez eu não concorde com o que há de mais importante e essencial na modernidade do mundo, porque são, sobretudo, as tecnologias que moldam o mundo onde nós vivemos. Ainda que, quando elas são criadas e são lançadas, elas não são feitas com esse propósito. Final do século XIX, século XX, e eu estou me preparando para... Já estou vendo que estou me entusiasmando, mas tem que encerrar. Final do século XIX, século XX, o problema das cidades era o que fazer com as fezes dos animais. Esse era um grande problema, porque os animais lambuzavam as cidades, o pessoal falava o seguinte: olha, não vai ter jeito de conviver com isso. Em pouquíssimo tempo, veio um advento que surgiu não para resolver o problema das fezes dos animais, que é o automóvel, e mudou a percepção das cidades, a ponto de nós fabricarmos as cidades hoje para os automóveis. Olha o problema que a gente não consegue se livrar. Álvaro, só para provocar, que é a minha função, sobretudo, era mais fácil lidar com bosta de cavalo do que com emissões. Sempre será. As tecnologias modernas são sempre mais difíceis e desafiantes do que as anteriores. Quer ver o que vai acontecer? A mobilidade urbana vai se resolver, porque o carro, a mobilidade veicular vai deixar de ser bidimensional. Então, em pouquíssimo tempo, vai passar a ser tridimensional. Os problemas vão ficar mais simples ou mais complexos? Eu quero colocar todos na discussão, e acho que ela vai indo para o ponto. Quer dizer, nós estamos aqui reunidos para tentar entender quais são os desafios tecnológicos que ajudem e de que maneira a resolver o que todo mundo considera desafios para 2050. Você está colocando uma frase essencial: isto vai se resolver. Vamos pegar, eu vou passar a palavra imediatamente para o Eduardo,
Navarro de Carvalho, presidente e CEO da Telefônica Brasil. Eu fui tão descortês no começo, mas pouco formal, não qualifiquei todas as pessoas aqui pelo que elas fazem. Mas, Eduardo, é o seguinte, vamos pegar uma questão essencial hoje, quando a gente considera produtividade e tecnologia. Uma das teses que estão hoje, é importante, aí, sobretudo vocês, estudantes dessa área, no caminho, é que se a gente quer entender o mundo moderno e as suas soluções tecnológicas, a gente tem que entender em que medida a tecnologia aumenta a produtividade. Há uma tese muito difundida, segundo a qual, por exemplo, este último salto que a gente viu de 20 anos para cá, da passagem para a era digital, não necessariamente aumentou a produtividade de uma economia como a americana. Então, se a gente considera, do ponto de vista intelectual, como desafio nosso, entender qual é o salto tecnológico que leva para 2050, qual é o desafio tecnológico de levar a 2050 com aumento de produtividade e não simplesmente resolver os problemas que a própria chegada de novas tecnologias causou? Bom dia a todos. Realmente não há nenhuma dúvida que houve um salto tecnológico nos últimos 20 anos, basta ver o que mudou no mundo dos smartphones, a nossa vida é completamente diferente, mas, infelizmente, isso tocou alguns aspectos que ainda são acessórios. Ou seja, isso tocou a questão de como é que eu ouço a música, como é que eu me conecto numa rede social, mas nós pensamos, não na questão aqui do painel, como é que nós vivíamos nas cidades. Os preços das cidades hoje são os mesmos ou mais graves do que eram há 20 anos atrás. Nós hoje convivemos em São Paulo com uma escassez de água pior que 20 anos atrás. Nós hoje convivemos com um trânsito pior do que 20 anos atrás. Uma poluição pior que 20 anos atrás. Uma insegurança pior que 20 anos atrás. Então, ou seja, no meu entendimento, não é uma questão tecnológica. A tecnologia está aí, mas a forma como os gestores públicos estão gestionando essa transição, estão, para mim, gestionando com olhos no passado e não com olhos no futuro. Vou tentar exemplificar em 2 ou 3 coisas. Hoje, o gestor ainda pensa na forma, tanto das empresas, das grandes empresas, como na questão dos gestores públicos, a gente ainda pensa em ministérios. A gente ainda pensa em resolver o problema da luz, em resolver o problema do resíduo, resolver o problema da energia, quando hoje está demonstrado, não nas empresas digitais, que o mundo mais não vive de verticais, o mundo vive de soluções horizontais. Nós temos que ter plataformas, não que resolvam isso de forma integrada. Eu, quando vou resolver a resolver eu tenho que saber que, ao resolver o problema da luz, eu vou colocar uma câmera que vai me ajudar a resolver o problema da segurança e vou colocar um sensor que vai me ajudar a resolver algum problema de mobilidade. Só que, infelizmente, as administrações públicas estão pensadas no secretário de transporte, no secretário de iluminação, são como ministérios, e as empresas também funcionam assim. Então, acho que enquanto a gente não... Para mim, o problema não é tecnológico, ou seja, eu concordo exatamente com o que você falou. Para mim, o problema é da falta da produtividade, porque isso ainda não chegou nas grandes questões que são relevantes no nosso dia a dia, porque nós estamos gestionando essas questões com olhos no passado e não com olhos no futuro. Não é uma questão tecnológica, não é uma questão, como você falou ao princípio, é uma questão política no sentido de gestão. E acho que falta mudar essa forma de gestionar para que a gente possa realmente resolver os grandes problemas do ser humano. Só você ainda não participou, agora é a sua vez, Tomás, vou tirar você da condição de espectador privilegiado. O que o Eduardo acabou de fazer foi simplesmente virar a pergunta de cabeça para baixo. A pergunta inicial era, qual é o desafio tecnológico? Ele disse, não é tecnológico o desafio, é político, de gestão, né? Caracterização. Político no sentido de gestão. As pessoas encaram os problemas não do ponto de vista das soluções tecnológicas, mas sim com o olho colocado no passado. Você concorda? Eu concordo e eu acho que Primeiro, queria agradecer ao reitor, o Fábio, esse convite. Eu também, assim como o Poit, sou um ex-feiano, né? Ou feiano permanente. Me formei há 40 anos aqui e queria saber, porque eu acho que quando o Poit se formou, deve ter sido o meu calouro. E não sei se vocês têm ainda, mas na minha época tinha um negócio chamado banho de rosas, que era mergulhar na lama rosa que tinha aqui. Aqui era o primeiro ano da FEI aqui. Ela saiu da São Joaquim e veio para cá. Mas, voltando aqui à nossa questão, eu acho que a gente está vivendo algumas coisas que são paradoxais. Primeiro, a tecnologia está a serviço do homem, e ela não é um fim em si própria.
Segundo, algumas questões que vão se resolver, como a bosta dos cavalos se resolveu no passado, não dá mais para a gente esperar o tempo que essa revolução vai trazer de forma orgânica. Por quê? Porque todos nós temos hoje um celular e todos nós estamos individualmente e globalmente conectados por uma internet que nos coloca no mundo a todo instante, sendo dimensionados e sendo provocados para mudar e para adotar novas questões. Temos um outro paradoxo, que é o seguinte: nós acabamos de publicar na revista Exame um trabalho nosso da Urban, que é Melhores Cidades para Fazer Negócios. E a gente tem isso com a revista Exame desde 2014, e temos um outro indicador de cidades inteligentes, que monitoramos 77 indicadores de desenvolvimento e como que isso reflete na qualidade de vida das pessoas. Então, o ser humano é o nosso foco, a qualidade de vida é o nosso foco, e a tecnologia está a serviço disso. E a convivência dos paradoxos são esses que nós estamos vivendo hoje. A cidade brasileira foi desenhada no modelo europeu de urbanismo, né, português e espanhóis e tal, e nós temos um desenho, a partir de 1950, com o advento da indústria automobilística, que o automóvel começa a ocupar um espaço do ser humano. E a cidade não está desenhada para o automóvel, ela está desenhada para o ser humano, principalmente cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e algumas cidades novas, do tipo Brasília, Goiânia, Anápolis, são desenhadas parcialmente para o automóvel e para o ser humano. E a redução da mobilidade... Brasília parece que deu certo com o automóvel, já com seres humanos um pouco menos. Né? É verdade. É verdade. E essa coisa da mobilidade, eu tenho discutido essa questão da mobilidade e lanço sempre essa fala minha, que é o seguinte: a solução da mobilidade se dará pela imobilidade. Eu tenho que descentralizar as cidades. Uma cidade acima de 500 mil habitantes tem que se descentralizar. Tomás, posso te interromper nesse ponto? Por favor. Porque o que você está levantando é exatamente uma das questões que me foram brifadas como sendo do interesse de vocês e diretamente ligadas ao tema central do nosso encontro. E aí eu dou oportunidade agora imediatamente ao Wilson comentar exatamente essa última colocação que você acabou de nos fazer. Será, então, a gente pode assumir que cidades menores, Wilson Point, terão menos problemas, elas serão, portanto, mais atrativas? É isso que a gente tem que pensar? Desloca o debate um pouco para fora, como o próprio Eduardo estava fazendo, desloca o debate um pouco para fora da solução tecnológica em si e desenvolve mais uma visão estratégica de tamanho dos lugares onde as pessoas moram? Será que é essa a maneira de formular a questão, Wilson Point? Eu acredito que novas centralidades econômicas e mais distribuídos, mais equilibrados e não tão concentrados, como aconteceu, por exemplo, com São Paulo, com Rio e com outras grandes metrópoles. Tanto que os índices de cidades melhores para se viver, cidades que estão se desenvolvendo melhores tecnologicamente, são cidades médias no Brasil hoje. E nós mesmos recebemos investidores, apesar de toda a crise, toda hora em São Paulo, gente que quer se instalar e nos comenta: olha, eu quero ficar num raio de 100 quilômetros de São Paulo, quero ficar por perto, não quero ficar aqui, eu quero, porque esse mercado consumidor é enorme, mas para os meus executivos, para a qualidade de vida, para que a minha empresa se conecte melhor, eu quero ficar em volta disso. Então, eu acredito muito em descentralizar, mesmo dentro da cidade de São Paulo, como eu contei aqui, que é o caso agora da concessão dos terminais de ônibus, a gente quer aproveitar para transformar todas essas rodoviárias térreas que a gente tem nos bairros em centralidades econômicas, em que as pessoas não precisam ir tão longe para fazer as coisas. Eu acredito em deslocamentos menores e que a tecnologia vai ajudar muito nisso. Vou aproveitar a oportunidade também, por conta da primeira, da segunda pergunta, para fechar, acho que deixando também um lembrete a todos vocês, principalmente aos jovens, aos engenheiros aqui da FEA, quem está pensando no futuro. Eu acho que o sucesso das coisas está no equilíbrio. Então, a minha mensagem é que a tecnologia vai ser muito boa, como foi dito aqui,
espetacular, vão vir soluções enormes, integrando horizontalmente, mas nada substitui, em alguns momentos, o contato pessoal, o olho no olho, o aperto de mão forte para fazer os grandes negócios. O pessoal está abusando um pouco de ficar com a bunda na cadeira o dia inteiro. Dá para fazer isso, são ótimas ferramentas de mandar, de cobrar as respostas, mas tem certas coisas que sempre vão precisar de um contato pessoal, o olho no olho, o sorriso, o aperto de mão forte, os 10 maiores clientes, os maiores negócios. Wilson. Então, lembrem da tecnologia, mas lembrem da parte Então, humana. eu sou o chato que puxa você para o leitmotiv, como se fala, já que você é filho de pais alemães, você conhece bem essa palavra. Quer dizer, o fio vermelho da discussão. Não, eu acho super interessante o que você está colocando, mas senão vira um pouquinho manual de autoajuda. E o que a gente está colocando como questão central, e dela eu acho que você escapou um pouco. Acho interessante que você fez, a defesa que você faz, inclusive, dos projetos nos quais você participa com o prefeito candidato, mas é legítimo que ele seja candidato a presidente também. Vamos fazer um teste de Datafolha rápido aqui? Vocês votam no Dória para presidente? Rapaz, você precisa contar isso para ele. E vocês todos estão conectados em rede social, sim ou não? Eu não faço parte de nenhuma, tenho horror de rede social, mas vocês adoram, né? Também não. Cara, essa é uma elite diferente que eu pensava que viesse a encontrar. Pensam só em estudar com livros, como disse o professor Gustavo. Eu adoraria ver isso. Na época que eu dei aula lá na FAAP, né, Machado, não adianta dar livro para ninguém que ninguém lia mesmo. Mas essa é outra história. Vamos voltar à questão. Deixa eu colocar você de novo no centro do debate, Poet. Se a gente olha para a situação das cidades grandes atuais, e como todos ressaltaram aqui, o problema da tecnologia, no fundo, é servir ao ser humano e dar a ele qualidade de vida, um problema central, em tudo que se disse até agora. Isso só será possível, e a tecnologia favorecerá, pergunta hipotética, olhando para frente, que é o nosso tema, se a gente tiver centros urbanos muito menores do que a gente conhece hoje, em outras palavras, deixa eu inverter a pergunta, para ficar mais claro o que eu quero dizer. Não há tecnologia que salve uma cidade como São Paulo? Eu, respondendo assertivamente, eu acho que há tecnologia para melhorar muito uma cidade como São Paulo, e nós vamos melhorar muito no equilíbrio, na busca do equilíbrio. Agora, eu acredito em modelos de cidades médias pelo Brasil todo. Senhores? Eu acho que uma cidade como São Paulo, as pessoas acabam se dividindo em mini-cidades. Não, É isso, acaba São Paulo trabalhando, São Paulo estudando. tem pelo menos umas 10 cidades aqui internas. Tem gente que mora na Zona Leste... E qual que tem nunca... salvação? Todas elas teriam salvação... Como? Porque você tem que descentralizar. Nós estamos descentralizando postos de saúde, estamos descentralizando hospitais, estamos descentralizando sistemas de interface da cidade monocêntrica com cidades policêntricas. Então, tem gente da Zona Leste hoje em São Paulo que acho que faz anos que não vem ao centro de São Paulo, com exceção de ir ao museu, ou ir ao MAN, ou ir ao MASP, ou ir ao cinema, sei lá o quê, mas a vida dele cotidiana está lá na Zona Leste, como está na Deixa eu Zona ver, Norte. o Eduardo não tinha concluído, Eduardo. Não, Desculpa é ter exatamente na interrompido. mesma linha, não, Ciro, que na verdade São Paulo é feita por um somatório de várias São Paulos. E você acaba se deslocando no núcleo mais próximo da sua casa, do seu trabalho. E acho que o que a prefeitura tem que fazer é descentralizar serviços, não tanto do ponto de vista geográfico, quanto do ponto de vista digital, que você reduza o mínimo possível de deslocamentos. Exatamente. Redução da mobilidade se dá por uma retenção das suas necessidades num âmbito geográfico muito mais inteligentemente distribuído do que você ter uma concentração no hospital das clínicas, por vamos exemplo. testar essa ideia. O Brício, por exemplo, a primeira e até agora a única intervenção dele nesse debate se caracterizou por uma afirmação forte e contundente. Big Data é o grande desafio tecnológico. Seria Big Data a contribuição tecnológica a essa descentralização e mudança de capacidade de gestão, às quais se referiram tanto o Tomás quanto o Eduardo? Com certeza é um facilitador, né? Aliás, é necessário para você poder lidar com todas essas informações, atender as pessoas em casa e tudo, você precisa ter realmente o Big Data funcionando. Precisa entender como fazer a segurança desses dados, como manter a privacidade das pessoas, né? Porque essas coisas não podem vazar.
E a tecnologia, eu acredito que vai se desenvolver para dar solução para tudo isso. O problema todo vem que depois você precisa de uma regulamentação. Aí você cai de novo num campo que não é resolvido por tecnologia. Aí você vai ter as relações políticas e tudo para resolver isso. E aí talvez nós tenhamos problema, porque não conseguimos resolver. E isso porque você assume na sua frase que a política resolve, né? Não, ela não resolve, mas ela precisa ser feita para você chegar a acordos, a leis, regulamentações. Eu, quando ouço a palavra regulamentação no Brasil, tem um frio que me desce na espinha. Eu começo a suar e ter quase a ânsia de vômito. Concordo. Se há algo no Brasil que ultrapassou qualquer limite, e particularmente empresários como vocês se referem ao excesso de regulamentação, a conflito de regulamentação, e se você coloca como uma contribuição à questão do desafio tecnológico o Big Data, você imagina como é que nós, brasileiros, conseguiríamos regular isto? Mas isso é inexorável. Quando você fala de mobilidade, quando você fala de veículo autônomo, que vai precisar tudo estar conectado para você evitar acidente, evitar uma série de coisas, você vai precisar tratar isso. Mas eu queria fazer uma colocação adicional. Você eu acho tomou que é o seguinte, microfone dele, é por isso. Nós vivemos num país realmente onde são criadas várias dificuldades, até nessa parte de impostos, de uma série de coisas, para se vender as facilidades, né? Agora, tem uma coisa que a gente não trata, que a gente fala muito de tecnologia, mas não trata da educação, que eu acho que é fundamental para você ter uma cidade que possa ser realmente compartilhada, onde toda essa tecnologia possa ser utilizada de forma educada, de forma respeitosa. Eu acho que essa seria uma das grandes contribuições que a gente poderia dar para as cidades inteligentes, seria dotar as pessoas, primeiro, de informação, de formação, para que elas possam ajudar a desenvolver as cidades. Eduardo está pedindo a palavra. Complementar a questão não do Big Data, que já é algo disponível. Não sei se está ligado o seu microfone, peraí. Eu acho que sim, por favor. Não, tem Através- outro mesmo, através Eduardo. do Big Eduardo, Data. Eduardo, fica com outro mesmo, é melhor. Alô? Obrigado. Alô? Através do Big Data. Ou seja, hoje todas as pessoas têm um celular e é possível, não? E é factível, já acontece, através da movimentação das antenas, nós sabemos toda a movimentação que se dá nas cidades, as empresas de telecomunicação. Então, eu sei, nós sabemos, nós podemos identificar, e já passamos essa informação a prefeitura, a um determinado posto de saúde, exatamente de onde vieram as pessoas que foram àquele centro de saúde, a linha de metrô. Então, tudo isso é rastreável. Então, é possível, não? Já, através dessa informação do Big Data, prover um planejamento muito melhor das cidades. Agora, qual é a questão da regulamentação? Eu posso falar, não ao gestor público, nesse centro de saúde vem 500 mil pessoas ao mês e elas vêm de tal lugar, de tal hora, tomam tal metrô, vêm de tal lugar. Você tem que mudar um pouco esse planejamento, porque deveria ter um centro de saúde próximo já para evitar que houvesse esse deslocamento. O que eu, em nenhuma hipótese, posso falar é que o cidadão José da Silva pegou um ônibus às 7 da manhã, ou seja, a questão para mim do Big Data é, nós só podemos tratar de dados agregados. E eu não sei de onde é que vai vir a regulamentação, não, se vai vir por uma autorregulamentação ou não, mas para mim a grande questão é, a informação já é disponível, a questão é como tratá-la para ajudar a coletividade sem ferir a privacidade do indivíduo. Essa, para mim, é o grande desafio. Essa é uma questão que a gente usa muito. A Urban é uma integradora de dados. Existem muitos dados disponíveis, muitos. O problema é integrar qualitativamente esses dados e quantitativamente esses dados. Quando agora nós estamos aí fazendo a PMI dos terminais rodoviários, nós estamos usando isso, usando tecnologia disponível, de origem e destino, quem vai de onde para onde em cada um desses terminais, desses 27 terminais. Assim como fizemos nos aeroportos, não é? Quem vai de onde para onde, e projetar isso em 30 anos para frente, que é o grande desafio que nós fazemos também. No Brasil não se planeja. É difícil fazer um planejamento de 30 anos no Brasil, tendo um histórico de pensar em 24 horas e tendo uma herança maldita de ter sido um país que teve uma hiperinflação e que nós tínhamos que ter, aqui muitos de vocês não viveram, mas tínhamos que ter um overnight, que era aplicar o dinheiro hoje, porque amanhã ele já estaria desvalorizado. Então, essa cicatriz que nos foi deixada faz com que a gente tenha uma dificuldade muito grande de ter pensamentos estratégicos de longo prazo. Agora, com as concessões, com as privatizações, obrigatoriamente temos que pensar em 30 anos como é que nós vamos fazer a privatização do aeroporto de Congonhas.
como será Congonhas daqui a 30 anos. O Gustavo fez um exercício ali que dizer que Congonhas não existe mais em 2050, mas eu acho que ele vai existir sim, mas é um outro modelo de aeroporto e não esse que está aí. Né? Hoje, os aeroportos no mundo são os grandes indutores de desenvolvimento e os grandes conectores de negócio. Você lembra a última vez que uma pista grande foi construída no Brasil? Vocês lembram? A pista 2 de Brasília, no ano 2000. Desde o ano 2000, que não é construída nenhuma pista de grande porte, senhores engenheiros, no Brasil inteiro. E a gente está falando de desafio tecnológico 2050. Nesse período, a China construiu 270 aeroportos. Se os aeroportos são indutores, como parte essencial que são de infraestrutura, de transformações, portanto, também de transformações tecnológicas, Congonhas, do jeito que o Brasil vai, continuará existindo com a sua única pista. Mas, curiosamente, o aeroporto de Gatwick, na Inglaterra, opera com uma pista a quantidade que Guarulhos opera com duas. Isso chama-se eficácia do processo. Não é? Então, nós vamos viver nessa nova área de tecnologia uma integração, uma conectividade do Brasil, que é um país continental, obrigatoriamente passa por ter aeroportos funcionando no país inteiro. Agora... Com a ANAC. Com a dificuldade e da com a ANAC. Infraero, provavelmente. Não, Daqui sem a Infraero, anos, por favor. Daqui em 30 anos teremos ainda a Infraero e a ANAC ou não? Bom, eu sou obsessivo com esse negócio de aviação, por isso vamos desviar o assunto e voltar para ele. Vocês sugerem exatamente o ponto para o qual me pediram que encaminhasse a conversa agora no final. Várias vezes, quando vocês falam de desafio tecnológico e se as soluções são cidades um pouco menores ou não, se a Big Data é uma contribuição ou não, se a tecnologia serve ao ser humano ou ao contrário ou não, vocês, de uma forma ou de outra, passaram pela palavra gestão, ligada à política com P maiúsculo ou com P minúsculo, não importa agora aqui, não é uma discussão retórica, não, é super prática. O que vocês anteveem como formas de gestão? Talvez não lá para 2050, Álvaro, porque aí, de fato, acho que quando a gente fala em formas de gestão, a gente tem uma necessidade, como cidadãos, de encontrar, talvez, respostas num horizonte de tempo mais curto. Mas quais as formas de gestão que você antevê? A forma de gestão é que, priorizando o cidadão, possa contemplar a questão das novas tecnologias. E não podemos subestimar isso. Se você hoje vai na Holanda e aluga um apartamento na Holanda, vão pedir para que você aponte, na hora que ligam a sua energia elétrica, que tipo de energia você quer consumir. Se é energia eólica, se é energia solar, se é energia hidráulica. E o cidadão, ele se empodera na medida em que ele tem esse conhecimento. A palavra educação do Brício foi muito importante, e fala o seguinte: olha, eu sou a favor da energia solar, então eu vou pagar um pouquinho mais caro a minha conta de luz, mas vou contribuir para a energia solar. Então, essa gestão que traz o soft power, né, essa capacidade de influenciar, não hard power, né, pela força, mas pela cidadania, onde você estimula para que os prédios sejam inteligentes, aproveitem a água da chuva, gerem a sua própria energia, reusem a água que consomem, que trabalhem os resíduos. Imagine cada habitação na cidade de São Paulo tendo essa preocupação, que passa pela descentralização em todas essas escalas que nós falamos aqui. É interessante, Poet, eu vou passar a palavra para você, e a última participação de cada um de vocês, que nós já estamos estourando o tempo e vamos estourar mais ainda. A ideia que o Álvaro deixou para todos aqui pensar a respeito dela é a seguinte: sim, é a moderna tecnologia que vai favorecer novas formas de gestão. Concorda, Poeta? Eu concordo e vou fazer o viés aqui com o meu papel aqui de estar na política no momento, para dizer que a gestão é essa, focada no cidadão, com tecnologia, mas, de novo, com um Estado muito menor. Eu acho que o governo quer cuidar de muitas coisas, regular muitas coisas,
e o Estado empresário está mais do que provado que está falido, de que é só espaço, quando a superfície do governo ela é grande, ela dá um espaço enorme para a corrupção, e são mais de 150 estatais ainda no Brasil, que não deveriam estar cuidando do que cuidam. A empresa para cuidar do trem-bala, que nunca ninguém aqui andou, empresas enormes. Ninguém me perguntou se eu queria ser sócio de posto de gasolina, se eu quero ser sócio de correios, se eu quero ser sócio de bancos. Eu acho que, no futuro, a tecnologia poderá empoderar mais o cidadão e a iniciativa privada. E o governo, com tecnologia, integrar, tem muita informação disponível, mas está faltando integrar tudo isso, mas para isso nós precisamos de um governo menor, enxuto e focado naquilo que a população está mais precisando no momento. O que mais esse país está precisando? De educação, de saúde, de habitação, com tantos moradores de rua e tanta miséria. E o governo empresário, que não usa dinheiro público, porque ele não existe, o que existe é dinheiro de pagadores de impostos e muito mal aplicado, quase todas as empresas estatais dando prejuízo. Então, super favorável a um Estado enxuto e que utilize bastante a tecnologia no que ele realmente tem que fazer e deixe para o setor privado o restante. Vamos lá, então, na sequência, Tomás, depois o Brício, depois o Eduardo. A tecnologia que vai favorecer novas formas de gestão e quais você antevê? Então, eu acho que, sem dúvida alguma, ela vai favorecer, e acho que a gestão eficaz, tanto da iniciativa privada quanto do município, o prefeito tem que ter um prefeito empreendedor. Os municípios precisam se desvencilhar dessa coisa que eu chamo de mendicância, de ir lá pedir um dinheiro no governo do Estado, depois vai pedir um dinheiro na federação, no governo federal. O governo municipal, que tem ali, chamado umbigo no balcão, conhece a necessidade do povo, do munícipe, ele precisa ser empresário, empreendedor, ver quais são os talentos da sua cidade, quais são as vocações da sua cidade, os pontos fortes da sua cidade, e pegar um avião e ir lá na China, na Inglaterra, firmar um acordo bilateral, independentemente se isso está na política do governo ou se isso está na política federal. Isto é um empreendedorismo municipal autônomo, não é? Senão, nós vamos ficar nessa cascata de desdobramento de dinheiro que chega no município, uma merreca de dinheiro, que ele vai ter que fazer uma margem de manobra de 10% daquilo que ele arrecada. Então, a segunda coisa que eu queria pontuar para fechar é essa questão da educação. Nunca se fala tanto em educação, mas pouco em conhecimento. Nós andamos por esse Brasil afora, e a Urban trabalhou em mais de 700 cidades brasileiras, e tem cidades brasileiras que você quer saber o que foi aprovado de planta na prefeitura, e ele te entrega um caderno, porque ele não tem isso digitalizado. Você pede um mapa da prefeitura e ele te dá um papel vegetal, porque ele não tem digital. Então, transformar educação em conhecimento, e esse conhecimento retroalimentar cadeias produtivas, empregabilidade, é um círculo virtuoso. Se nós não conseguirmos repor talentos humanos, criativos, inovadores, da nossa formação para retroalimentar a cadeia produtiva, nós não teremos um círculo virtuoso. Não é? Então, a educação é necessária, e o conhecimento é necessário, e um conhecimento que favoreça uma competitividade global, porque é assim que vai ser daqui para frente. Nós estamos recebendo empresas do mundo todo que vão demandar colaboradores de todas as áreas e que, se não tiver capacidade técnica, não estarão trabalhando nos próximos 10 anos. Tá? Obrigado, Tomás. Obrigado. Bom, com certeza, a tecnologia ela vai tornar possível novos modelos de administração, talvez não tão diferentes, mas mais intensos, por exemplo, com relação à comunicação que você tem com os cidadãos, com os usuários do serviço, você tem condição de entender se aquilo está funcionando bem, se está funcionando mal, agregar, né, ter uma gestão mais participativa e talvez mais descentralizada, eficiente na sua aplicação, na sua estrutura e eficaz na aplicação. Eu acho que a tecnologia vai colocar isso à disposição, essa possibilidade.
Agora, o que a gente não pode esquecer é que uma cidade inteligente com um povo ignorante, e aqui eu não estou querendo dizer burro, é um povo que não tem conhecimento, vai nos levar a uma sociedade ignorante. A cidade pode ser tão inteligente quanto ela queira, mas se os habitantes dela não tiverem conhecimento, não tiverem respeito, não tiverem educação, essa sociedade jamais vai progredir. Eduardo, Bom, finalmente. eu acho que não existe cidade inteligente, não existe um aglomerado de cidadãos inteligentes, não que no seu conjunto forma uma cidade inteligente. E acho que toda a gestão, todo modelo de gestão nosso, ele foi concebido na premissa de que a comunicação era um bem escasso. E como você falou aqui ao começo, a comunicação já não é mais um bem escasso. Todos podem saber de tudo a qualquer momento. Então, eu acho que a gestão nossa tradicional, ela era caracterizada, primeiro, por ser uma estrutura piramidal, e segundo, por ser feita por modelos de organização baseados em silos. Por quê? Porque era a única forma de gestionar quando a informação era um bem escasso. Na medida que a informação ela é disponível, qualquer tipo de informação, a todos, a qualquer momento, você sai do modelo piramidal para um modelo de rede, você sai do modelo verticalizado para um modelo horizontalizado. E acho que essa é a mudança que a administração, não só a administração pública, das empresas, das universidades, das faculdades, tem que se adequar. Isso muda a forma de ensinar, isso muda a forma de gestionar uma companhia, e acho que essa tem que ser a grande mudança e que é mais difícil, porque não é uma mudança tecnológica, é uma mudança de modelo de gestão. Pessoal, queria agradecer a atenção de vocês em nome dos participantes e meu nome também. Muito obrigado. Palmas. E acabou a parte formal, eu tenho uma pergunta pessoal a vocês. Eu fui capitão da Seleção Brasileira de Handebol, eu jogava no Pinheiros. Dava uma raiva de vocês, porque os melhores jogadores do principal eram todos da FEI. Vocês continuam jogando handebol? Não, a seleção da USP levava cada cacete da FEI, que até hoje eu tenho raiva. Vocês ainda jogam handebol? Ninguém mais quer saber, é outra elite pensando. Faz muito tempo já. Pessoal, até mais tarde à noite, aí vai ser boa noite a vocês. Muito obrigado.